Eu me lembro que quando eu tinha 15 anos, eu não tinha sido antes, criado numa igreja evangélica, não conhecia o evangelho na verdade, e aos 15 anos eu tive acesso ao evangelho de Jesus Cristo, à palavra de Deus, e isso transformou radicalmente a minha história. Antes de fazer 15 anos e ouvir o evangelho, eu já tinha, por exemplo, com 13, 14 anos, participado de algumas procissões atrás de uma imagem, que era a imagem de São Sebastião do Rio de Janeiro. Dia 20 de janeiro, tem uma procissão no Rio de Janeiro, naquele calor de janeiro no Rio de Janeiro, e eu andei 5 quilômetros por 2 vezes atrás de uma estátua, acreditando que ao andar 5 quilômetros, aquela estátua poderia levar a minha oração a Deus de algum modo. E aí, quando eu comecei a ler a Bíblia, depois desses episódios acontecerem, eu me recordo que foi transformador, assim, aconteceu uma revolução no meu coração, na minha cabeça. E quando eu li a Bíblia, eu li sem ter muito spoiler das histórias, porque eu não fui criado na igreja. Na época também era um tempo muito antigo, eu tinha 15 anos, então tudo era analógico, você não tinha nada digital. Hoje tudo é digital. Eu ainda confio nas coisas analógicas, eu ainda confio naquele termômetro de mercúrio, aquele antigão, aquele para mim é o que funciona. O outrozinho, eu sempre desconfio dele. Então, nesse tempo, não tinha nem a internet para dar spoiler sobre as coisas da Bíblia. Hoje tudo tem mais acesso, Então, eu li a Bíblia ouvindo pela primeira vez várias histórias. E foi fascinante, porque eu conheci o Evangelho de Jesus, e Jesus falou ao meu coração, e eu progredi na leitura. Chegou um momento em que eu me deparei com a primeira carta a Timóteo, e lendo pela primeira vez, eu me lembro, meus irmãos, que eu lia e chorava enquanto eu lia a palavra de Deus, e eu entendia que eu estava sendo chamado de algum modo, como Timóteo foi, para me tornar pastor. Isso aconteceu quase 20 anos depois, desses dias. Mas eu me recordo de ler especialmente o capítulo 2 da carta a Timóteo, e quando eu li o capítulo 2, eu percebi que Jesus me libertava então para uma vida de adoração que seria diretamente com Ele. Eu trataria diretamente com Ele, porque a Bíblia dizia que havia um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. E agora eu não precisava andar mais 5 quilômetros ou 1000 quilômetros para tentar encontrar a Deus. Pelo contrário, Ele desceu do céu, o próprio Deus, viajou numa viagem maior do que 1 milhão de quilômetros, veio do céu e me encontrou, eu que não era ninguém, o Deus Todo-Poderoso me encontrou, e eu poderia agora falar com Ele diretamente, face a face. Ele ouviria a minha oração. Aquilo foi transformador. Aleluia, glórias a Jesus Cristo por Ele ter me encontrado. E a partir de então, essa carta ficou no meu coração. A palavra de hoje vai ser voltada para todos que entraram aqui nesse lugar. Então não é exclusivamente para os que vieram de fora como eu, ou estão vindo ainda, e eu gostaria que você, principalmente você que está chegando à igreja, que ainda traz algumas lembranças de um passado religioso diferente, como, quem venha do catolicismo ou de outra religião, eu não gostaria que essa palavra te assustasse. Pelo contrário, essa palavra é um convite maravilhoso. Isso é chamado de evangelho, boa notícia. A boa notícia é que Deus está acessível agora. A boa notícia é que a gente não precisa esperar, é só entregar o coração a Jesus Cristo, crer nele de todo o coração, confessar os seus pecados, e agora você estará diante de Deus para sempre.
no mundo antigo, no mundo dessas pessoas aqui, para que você entrasse na presença de Deus, um cara tinha que esperar uma vez por ano, uma pessoa de uma família específica tinha que ser sorteada uma vez por ano, com medo de morrer, entrava num lugar chamado Santo dos Santos. Agora, meus irmãos, esse lugar é acessível a nós. O Deus Todo-Poderoso está presente na minha casa. O Deus Todo-Poderoso me chama de filho pelo sacrifício de Jesus Cristo. Eu fui comprado pelo sangue de Cristo. Então, a notícia, meu querido, é maravilhosa, é notícia de salvação, é notícia de alegria. Você é chamado para isso. Por outro lado, essa palavra para nós que estamos aqui é um alerta, porque Paulo vai alertar um pastor da igreja a não negar a fé. Você consegue entender? Olha só, meus irmãos, eu sou um pastor da igreja de Jesus Cristo. Timóteo foi um pastor ordenado pelo apóstolo Paulo. Timóteo foi um pastor que viu os milagres através da vida de Paulo, discípulo de Paulo. E Paulo agora vai exortar, Paulo vai alertar, Paulo vai corrigir Timóteo para que ele mantenha a fé. Então eu e você que somos de casa, não ouvimos essa palavra de qualquer maneira, pelo contrário, é um alerta para nós. Se Timóteo poderia fraquejar, nós podemos também. Precisamos guardar essa palavra de todo o coração. Por fim, essa é, infelizmente, uma palavra de condenação para aqueles que saíram do nosso meio, que negaram a fé. Para esses, Paulo vai usar expressões terríveis nessa carta que a gente vai ouvir agora. Então, queria te convidar a abrir e ler comigo. 1 Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, que é um pastor da igreja. Esse era pastor na época da igreja de Éfeso. Então, no início da carta, Paulo explica isso, que ele vai para Macedônia e deixa Timóteo pastoreando essa igreja. E a gente vai entender o motivo da exortação, da correção de Paulo para Timóteo nesse momento. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 18, diz assim: esta é a admoestação que faço a você, meu filho Timóteo, segundo as profecias que anteriormente foram feitas a seu respeito. Eu vou lendo e explicando, se você puder manter a Bíblia aberta, melhor ainda para você entender. Aqui a Bíblia usa a palavra admoestação. Quem é antigo, crente velho, sabe o que é admoestação. Admoestação é um tipo de correção, um tipo de ajuste, um tipo de exortação. Exortação também é uma palavra mais difícil. Um tipo de correção para encorajamento. Então é assim, Timóteo era pastor, só que Timóteo tinha que acertar um detalhe no pastoreio dele. Então Paulo vai dizer qual é esse detalhe que tem que ser acertado. E naquilo que ele fazia certo, Paulo vai encorajá-lo a fazer certo. Perceba, Paulo não vai perder tempo nessa carta, então a carta é muito curta. Cada palavra, cada momento é importante. Mas é importante que você saiba que é claro que Paulo sabia da possibilidade de Timóteo se perder, porque senão ele não escreveria isso. Você consegue entender? Por exemplo, se na minha casa não tem risco de choque elétrico, eu vou sair de casa e vou falar para os meus filhos assim: tomem cuidado, a luz está desligada, não tem luz elétrica na minha casa. E eu saio de casa e digo para os meus filhos: toma cuidado, hein, que você vai tomar um choque, toma cuidado para não tomar choque. Eu vou sair, vou ali na esquina e vou voltar, cuidado para não levar choque. Qual o sentido disso? Paulo está fazendo uma exortação, porque existe a possibilidade de Timóteo, um pastor, cair, negar a fé. Então ele diz, chama Timóteo de meu filho. Timóteo não é filho biológico de Paulo, mas essa é uma expressão respeitosa, carinhosa, como um filho na fé. Então ele trata Timóteo como um filho, meu filho, segundo as profecias que anteriormente foram feitas a seu respeito. O texto continua, que firmado nelas, você combata o bom combate. Então, meus irmãos, olha só, tudo o que está sendo escrito nessa carta é com essa finalidade, que Timóteo, firmado nas profecias que foram feitas a respeito dele,
combata o bom combate. O objetivo é que Timóteo combata o bom combate. O que é combater o bom combate? É permanecer na fé, é permanecer debaixo do senhorio de Jesus Cristo. Lembra que Paulo vai usar, inclusive, essa expressão na segunda carta que ele escreve a Timóteo. Ele vai dizer: eu, Paulo, combati o bom combate, guardei a fé, desde já está destinada para mim a coroa da vida. Então, Paulo, no final da vida, ele diz que combateu o bom combate, ou seja, ele permaneceu na fé. Ele pede então para Timóteo, e eu, e você, e nós, para que nós permaneçamos na fé. Como que a gente faz isso? Combatendo o bom combate. O texto continua, verso 18. Mantendo a fé e a boa consciência. Combater o bom combate é manter a fé e a boa consciência. Paulo agora vai mostrar aqueles que não fizeram isso, para que sirvam de exemplo. Tem exemplo que é bom, tem exemplo que é ruim, né? Às vezes o exemplo é bom. Poxa, seja um pai como fulano de tal, que é um bom pai. Às vezes o exemplo é ruim, seja um pai diferente, porque o pai não foi muito bom. Então, verso 19, mantendo a fé e a boa consciência, porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Paulo usa duas comparações de um imaginário que aquelas pessoas ali conhecem, que é o imaginário das guerras. No Império Romano, desde o século I a.C., e aqui a gente está no século I depois de Cristo, o Império Romano já tinha feito uma distinção parecida com a que a gente vê em países modernos de exército e marinha. Não tinha ainda, obviamente, a aeronáutica, tudo bem? Então você tinha exército e marinha. Então ele fala do bom combate que serviria para um exército. E a gente sabe que tinham as legiões romanas que lutavam em combates terrestres, mas ele fala que essas pessoas que não combateram o bom combate, elas vieram a naufragar na fé. E agora ele fala, uma imagem náutica desse tipo de marinha que existia nesse momento. Então, essas pessoas que lutavam, mas também eram marinheiros, eram como se fossem fuzileiros navais. Então, são pessoas que são treinadas para um combate, só que essas pessoas naufragaram. Paulo muda a ordem daquilo que ele falou anteriormente para Timóteo. Lembra, eu vou lembrar isso toda hora, parece repetição, mas é importante, é ênfase. Paulo está dizendo para Timóteo combater o bom combate. E ele diz que é mantendo a fé e boa consciência. Só que depois ele diz que algumas pessoas não fizeram isso. E como que elas não fizeram isso? Aí ele inverte a ordem. Tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Por que Paulo inverte a ordem agora? Porque é natural do ser humano que a queda na fé seja precedida por questões morais. Então, a grande questão é a seguinte: as pessoas que se desviam da fé, elas não se desviam por questões intelectuais, racionais, não, as questões são morais, são a boa consciência. Geralmente a pessoa se enfia no pecado, isso tem a ver, de modo geral, com sexo, com dinheiro, com todo tipo de perversão, com vaidade. Isso tudo é idolatria descrita na palavra de Deus. Então, primeiro a pessoa cai na boa consciência, que é a questão moral. O pecado invade a vida, aí depois ela dá uma desculpa de fé. Ela diz, não, eu não acredito mais, eu sou inteligente demais para acreditar dessa maneira. Tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Então tem dois grupos de pessoas. Tem as pessoas que precisam combater o bom combate e aquelas que já abandonaram a fé. Paulo vai dar o nome dessas pessoas. Eu gosto de dar nome também, infelizmente. Entre esses estão Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim que aprendam a não blasfemar. A fim de que aprendam a não blasfemar. Paulo cita duas pessoas, Himeneu a gente não sabe quem é. Tem um outro Alexandre citado na segunda carta a Timóteo também, que é chamado lá de Alexandre o Latueiro, ou Ferreiro, ou o Ourives. Alguém que tinha a profissão de mexer com metais.
Esse Alexandre, a gente não tem certeza se é o mesmo da segunda carta. Possivelmente é, mas Alexandre era um nome relativamente comum. Possivelmente você conhece até hoje um Alexandre num Himeneu. Acho muito difícil. Ele diz que entrega essas pessoas a Satanás para serem castigadas. Pô, como é que Paulo entrega essas pessoas a Satanás? No meu celular existe, infelizmente, um aplicativo que às vezes eu estou na minha casa, tem nada para fazer, eu penso em sabores diversos, e aí eu me utilizo desse aplicativo para que a comidinha chegue à minha casa, tal. Você tem esse aplicativo terrível no seu celular também? Cara, isso não é coisa boa. Aliás, é coisa boa, né? O que eles trazem é coisa boa, mas na hora que você faz os exames, a coisa já não está mais tão legal. Tem um cara que vai lá na minha casa e entrega essas coisas. Aí o que eu pensei esses dias? Poxa, eu vou tirar esse aplicativo. Eu estava meditando, né, diante de Deus e tal. Eu vou tirar esse aplicativo. Rapaz, no dia que eu pensei em tirar o aplicativo do meu celular, desinstalar aquela maldição, eu dou a volta aqui no próximo quarteirão aqui, na frente do corpo de bombeiros, o que eu vejo? Os arcos dourados ali pintados. E agora do lado da igreja, meu camarada, tem um negócio que é muito pior do que... Para a gente chegar à igreja, a gente vai ter que dar a volta por ali, tudo bem? O inimigo é astuto. Preste atenção. Poxa, será que Paulo fez isso como entregador do iFood? Ó, Satanás, estão aqui, ó. Himeneu e Alexandre, leva lá esse pessoal pro inferno, para esse pessoal aprender a não blasfemar. Então, não foi exatamente isso. Mas Paulo já havia usado essa expressão na primeira carta aos Coríntios, na qual ele descreve um caso de pecado incestuoso dentro da igreja. E nesse caso, ele diz que aquela pessoa deveria ser entregue a Satanás. Então, Paulo já tinha usado essa expressão. Você deve levar em consideração que a igreja do Novo Testamento conhecia muito bem algumas histórias de pessoas que foram amaldiçoadas por homens de Deus. Por exemplo, Ananias e Safira, na hora lá, tentaram mentir para os apóstolos e aí caíram mortos diante dos apóstolos. A gente tem a história de Dimas, que é o cara que vai... querer comprar o poder de Deus, e aí por causa disso ele fica cego. Então, meus irmãos, nós temos o testemunho da igreja primitiva entendendo o que significa essa expressão. Essa expressão é assim, pessoas que estão no nosso meio, que negam a fé, essas pessoas são entregues a Satanás. E por causa disso, elas vão sofrer de algum modo. É bem provável que essas pessoas esperariam que Himeneu e Alexandre sofressem também, tivessem uma vida muito ruim. Paulo entrega esses homens a Satanás, que não combateram o bom combate. E agora o que eu e você esperamos e Timóteo esperava também? Que Paulo finalmente diga para a gente, o que é isso, combater o bom combate? Como é que a gente faz isso? É o que Paulo vai fazer no capítulo 2. Capítulo 2, verso 1 diz assim, antes de tudo significa o mais importante, o que é primordial, primeiríssimo lugar. Então, você quer combater o bom combate? Agora, Paulo vai dizer o que é mais importante durante a carta. Ele vai dizer coisas muito importantes, mas agora ele vai dizer o que é mais importante para combater o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência. Olha o que é mais importante. Antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas. Então, meus irmãos, antes de tudo, o mais importante para guardar a fé é orar. Você sabe disso, eu sei disso. Como que isso é difícil para a gente, né? É orar, o mais importante é orar. No verso 1, Paulo faz algumas distinções, que infelizmente a gente não vai ter tempo para fazê-las todas, mas ele fala de súplicas, que são petições, orações de modo geral, intercessões, que é você pedir por aquilo que a pessoa pediria para ela, e ações de graças. Então sempre Paulo termina essas listas
com agradecimentos. E Paulo diz que a gente deve fazer isso por todas as pessoas. O calo desse texto é o seguinte, o difícil desse texto, o perigo desse texto é o seguinte: a palavra todos nesse texto não está sendo usada para todas as pessoas do planeta Terra, beleza? Não está sendo usada para as pessoas todas do planeta Terra. Poxa, Clóvis, como que você sabe disso? Então, vou explicar. A melhor tradução dessa palavra seria todo tipo de pessoa. Todas as pessoas, é pessoa de todo tipo. Homem, mulher, escravo, livre, rico, pobre, todo mundo. Você ora por todo mundo, mas não por todas as pessoas do planeta, por todo tipo de pessoa. Poxa, por que eu cheguei a essa conclusão? Porque não é para orar para Himeneu e Alexandre, que acabaram de ser entregues a Satanás. Então Paulo já sabe na cabeça dele que tem duas pessoas, Timóteo também, e nós também tem duas pessoas pelas quais a gente não ora: Himeneu e Alexandre entregues a Satanás, beleza? Então, se tem duas pessoas pelas quais a gente não ora, não é todo mundo. O todos aqui não é todo mundo. Verso 2, Paulo vai explicar quem são todos. Orem em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade. Então, todas as pessoas são pessoas que exercem autoridade. Mas, por que Paulo está falando isso? Aí ele vai dizer para a gente o objetivo, para que vivamos vida mansa e tranquila. Primeira vantagem de você orar pelos reis e por todas as pessoas que exercem autoridade: você vai ter vida mansa e tranquila. Talvez falte isso para nós, não é isso? Por quê? Porque assim como essas pessoas, nós também temos resistência a isso. Você acha que no tempo de Paulo era molezinha? Nero, Calígula, era quem era o presidente da república. Hoje você tem outro aí. É difícil orar por esse cidadão? Com toda certeza. Mas a Bíblia manda a gente orar. E por que a Bíblia fala que é todo tipo de pessoa? Porque a Bíblia manda a gente orar, inclusive pelos nossos inimigos. Orem pelos seus inimigos. Jesus diz isso no Sermão da Montanha. Orem pelos seus inimigos, façam bem a eles. Se seu inimigo tiver fome, dá para ele de comer. Se ele tiver sede, dá para ele de beber. Esse é o ensino magnífico de Jesus Cristo. Então, a gente tem que orar por todo tipo de pessoa, inclusive aquelas que a gente detesta. A gente ora pelo presidente da República. Depois a gente se abraça ali no final chorando. A gente ora pelo vice-presidente da República. A gente ora pelo presidente do Senado, pelo presidente da Câmara dos Deputados. A gente ora pelos caras do Supremo Tribunal Federal. Olha, mas você não falou que Alexandre aqui estava entregue a Satanás? Era outro Alexandre, pessoal. Era outro. A gente ora por todos esses. E por que Paulo não oraria por Himeneu e Alexandre? Porque ali eles são inimigos de Deus. Então, Paulo ora pelos seus inimigos, mas ele não ora pelos inimigos de Deus que foram entregues a Satanás. É claro que a gente vai ter essa dificuldade, mas a Bíblia mostra vantagens. Vida mansa e tranquila, a gente vai ter paz. Com toda piedade e respeito. Verso 3, outra vantagem: isto é bom e aceitável diante de Deus. Então, olha só, primeiro eu oro pelas autoridades, ou deveria orar pelas autoridades. Por quê? Para que eu tenha vida mansa e tranquila, ter paz. Porque Deus quer, e se Deus quer, acabou. Deus gosta desse negócio, é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Verso 4, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, a terceira vantagem aqui, para que essas pessoas sejam salvas. Então, tem várias vantagens. A gente tem paz, Deus se agrada, e essa pessoa pode ser salva. É difícil, não é? Com certeza. Eu me lembro que num comício desses aí, num evento desses aí,
esposa do ex-presidente falou, estava com um pastor do lado, e aí falou assim, não, gente, a gente tem que... Eu tenho orado pelo Alexandre de Moraes, e tenho orado até para ele se arrepender, se converter, Jesus salvar ele. Aí o pastor que estava do lado fez uma cara assim. Não sei se você já viu esse vídeo. O pastor faz assim. Na inocência dela ali, cara, ela está falando a palavra de Deus, é isso mesmo, a gente tem que orar para que essas pessoas se convertam. E aí o verso 4 deixa claro que essa palavra todos não são todas as pessoas do planeta, ó, que Deus deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Todas as pessoas vão ser salvas? Todas vão chegar ao pleno conhecimento da verdade? Te dou um nome, Judas. Não foi salvo, não chegou. Então, esse texto não é um texto universalista. Esse texto não é um texto que vai dizer que todo mundo vai ser salvo. Se for assim, acabou a repreensão, Timóteo faz o que quiser, a gente fecha a igreja, e o que a gente está fazendo aqui? E Timóteo e Paulo entregando a Satanás? É perda de tempo. Isso contradiz toda a palavra. Jesus diz que muitos são chamados e poucos escolhidos. A salvação não é para qualquer um. Jesus foi a pessoa que mais falou de inferno, e de condenação, e de juízo de Deus. Então Deus deseja que todas as pessoas, no sentido de todo tipo de pessoa, sejam salvas, inclusive nossos inimigos, coisa que não vai agradar muita gente. Pô, aquele vizinho chato, insuportável, que joga fumaça nas minhas coisas o tempo todo, bota funk, música alta, aquele cara, é para orar por ele também. Amém. Verso 4 tem mais um mistério maravilhoso que eu não posso pular, que é o seguinte, ó, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, a salvação é só o primeiro passo. Quando a gente entrega a nossa vida a Cristo, tem muito mais pela frente. Então, não é só ser salvo e acabou, a gente vai viver qualquer vida. Não, é possível chegar ao pleno conhecimento, é possível se aproximar desse pleno conhecimento, é possível dar passos de profundidade no relacionamento com Cristo, com Deus, é possível dar passos de profundidade em santidade. Então, você pode conhecer muito mais, você pode ser conhecido por Deus e reconhecer esse amor de modo maravilhoso, como um relacionamento entre um pai e um filho, que pode ter cada vez mais intimidade com esse pai. Verso 5, finalmente, irmãos, o que Paulo está querendo dizer aqui para a gente? Como se combate o bom combate. Então, a gente não pode perder isso de vista. Paulo está dizendo como se combate o bom combate. É através da oração, nos termos de Deus, na regra de Deus. E essa oração tem um fundamento, que é o básico do básico da fé. Combater o bom combate é da seguinte maneira, verso 5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem, que deu a si mesmo em resgate por todos, todo tipo de pessoa, todos aqui é todo tipo de pessoa. Meus irmãos, a Bíblia afirma essa verdade maravilhosa para nós. Agora eu não preciso de uma estátua, agora eu não preciso bater tambor, agora eu não preciso fazer despacho, agora eu não preciso acender vela, agora eu não preciso de médium, de intercessor, de nada disso. Eu só preciso de Jesus Cristo e do Espírito Santo derramado sobre a minha vida, e eu sou totalmente livre para adorar. Lembra da pergunta daquela mulher, Senhor, onde é que se adora? Jesus diz, chegará o tempo, e já chegou, não vai ser mais em Samaria nem em Jerusalém, os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. Nós adoramos a Deus em qualquer lugar agora, inclusive na nossa casa, dirigindo o nosso carro, comendo nos arcos dourados. Amém, meus irmãos? O Senhor nos chama dessa maneira, e essa maneira é maravilhosa. O cristianismo é essa religião plena, que não tem uma cidade para você adorar. Os muçulmanos têm Meca, os judeus têm Jerusalém, os católicos têm Roma, lá o Vaticano.
nós adoramos a Deus em todos os lugares, em espírito e em verdade. E agora não tem mais um lugar mais sagrado do que o outro, porque a presença de Deus é sagrada. O bom combate é esse, um só Deus, um só mediador entre Deus e a humanidade. Qualquer coisa fora disso é blasfêmia, é se entregar a Satanás, é maldição e deve ser corrigido. Que deu a si mesmo em resgate por todos, verso 6, testemunho que se deve dar em tempos oportunos. Para isso fui designado pregador e apóstolo, a pregação apostólica, a pregação verdadeira, uma igreja que se diga apostólica, está firmada nessa base. Um Deus e um mediador, Jesus, somente. Afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade, amém e amém. Meus irmãos, duas lições rápidas aí, que você já entendeu tudo o que tinha que entender nesse texto. Só para reforçar, para enfatizar. Primeira lição, guardar a fé apostólica e combater o bom combate é orar a Deus, tendo como único mediador a Jesus Cristo. É grande, eu sei. Combater o bom combate é orar a Deus por meio de Jesus e acabou. Você não pode orar para fulano de tal, fulana de tal, para o anjo, para o arcanjo, para o que for. Você não pode acessar a Deus por meio de qualquer tipo de espírito, de gente viva, de gente morta, de demônio, de nada disso. Você só acessa a Deus por meio de Jesus Cristo. Por quê? Porque Ele comprou a sua vida para isso. Ele derramou o sangue, Ele pagou o preço. Isso é o sentido de redenção. Jesus é o nosso Salvador, Jesus é o nosso Redentor. Por que Ele é Redentor? Porque Ele comprou a nossa vida. Redenção, nesse tempo, era um mercado de escravos. O preço do escravo pendurado no peito. Vinha alguém, pagava pela sua vida. Isso se chamava redenção. Jesus fez isso por nós. Éramos escravos de Satanás. Éramos escravos do pecado. Éramos escravos da mentira, da nossa própria carne. Jesus comprou a nossa vida. Jesus é dono da nossa vida. E por isso Paulo grita lá em Romanos 8, que nada nos separa do amor de Deus. Nem morte, vida, anjos, demônios, potestades, demônios, nada nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Aleluia! Esse é o bom combate. Como que a gente ora então? A gente ora para Deus somente, por meio de Jesus Cristo. Essa é a base da nossa fé. Por quem que a gente ora? Por todo tipo de pessoa que está viva. É a base bíblica para a nossa oração. A gente ora pelos vivos. Morre, segue-se o juízo, acabou. Então a gente ora a Deus por meio de Jesus, porque Jesus comprou essa parada para a gente. Jesus pagou o preço para a gente, o acesso para a gente. Então a gente ora a Deus por meio de Jesus, por todo tipo de pessoa que está viva, com exceção dos que já foram entregues a Satanás. Então ainda tem um subgrupo aí. Não são todas as pessoas que viveram, não. São todas as pessoas vivas, com exceção daqueles que foram entregues a Satanás. Porque essas pessoas podem ser salvas. Então a gente ora por pessoas vivas que podem ser salvas. Pô, Clóvis, eu estou chegando aqui, cara, estou assustado com essa parada que você está falando. Então a palavra para você é boa. É bom, é um convite bom, fica feliz, não fica assustado não, para você se libertar de todo tipo de mentira. E como que a gente ora? A gente faz súplicas, orações, intercessões e ações de graça. Você ainda vai ter que arrumar um jeito, que eu não sei qual é, de no meio da sua oração pelo Supremo Tribunal Federal, você agradecer. Se vira, meu irmão. Deus está vendo, aí é contigo. Eu tento, mas é difícil, confesso. Mas eu digo, Senhor,
Muito obrigado, porque os teus planos são insondáveis. Os teus caminhos são mais altos que os nossos, eu não consigo entender. E Deus está controlando todas as coisas. O coração do rei, ele inclina onde quer. O coração do rei é inclinado pelo Deus Todo-Poderoso. É Ele quem endurece o coração do faraó. Vocês lembram disso? Amém? Tudo que difere disso é blasfêmia. Orar para qualquer pessoa que não seja o Deus Todo-Poderoso é blasfêmia. Orar com qualquer mediador que não seja Jesus Cristo é blasfêmia. Orar pelos mortos é blasfêmia. As orações, o nosso culto, o bom combate é nos termos de Deus, com as armas de Deus. Segunda lição desse texto, que é importante, é possível que, principalmente nos últimos dias, blasfemadores sejam entregues a Satanás ao ensinar falsidades que distorçam a verdade de Cristo como único mediador. Eu tive que colocar tudo porque não tinha como tirar nada. Mas é o seguinte, nos últimos dias vai ter gente que vai ensinar diferente, vai dizer diferente, e vai dizer que você não precisa de Jesus, você pode falar com a mãe de Jesus, com Maria, você pode falar com santo fulano de tal, como eu queria falar com São Sebastião lá, para ver se alguma coisa na minha vida melhorava. Então, é possível que nos últimos dias, algumas pessoas caiam dessa posição de fé, percam a fé, naufraguem e venham a confessar todo tipo de mentira inventada por Satanás. A Bíblia é tão maravilhosa, meus irmãos. Olha que coisa interessante. No capítulo 4, o apóstolo Paulo descrevendo a apostasia, ele vai dizer assim, 4:1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, alguns apostarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a consciência cauterizada, que proíbem o quê? O casamento. Beleza? Quem que proíbe casamento? Qual religião que proíbe que o cara lá que está à frente se case? Nos últimos dias isso aconteceria, o apóstolo Paulo profetiza sobre isso. A gente tem a liberdade de viver essa maravilha que é acessar Jesus Cristo sem padre, sem sacerdote, sem médium, sem ter que comprar, vender, fazer e sei lá o quê. Agora, estamos diante do próprio Deus e a gente não precisa de mais nada. Geralmente, então, meus irmãos, essas pessoas que apostatam, essas pessoas que caem da fé, essas pessoas que estavam no nosso meio e negam a fé, de modo geral o fazem por motivos morais. Lembra que Paulo falou da boa consciência? É por causa da boa consciência. Então, pode ter certeza que a coisa se dá no íntimo do coração pecador. E aí, esse coração começa a desejar e maquinar o pecado. E aí, quando aquilo cria raiz no coração, cria-se a desculpa de que a questão é intelectual. Ah, não, é porque eu sou muito esperto, muito inteligente e isso não serve para mim. Não. É porque você se afeiçoou ao pecado. É porque você é pecador e quer pecar. É por causa de sexo, de dinheiro, de vaidade, todo tipo de corrupção, idolatria. Eu, um garoto de 15 anos, li esse negócio sem preparo nenhum. Entendi completamente essa verdade, porque isso é obra do Espírito Santo de Deus. Você, na sua simplicidade, pode entregar sua vida completamente a Cristo e se libertar de todo tipo de penduricalho. Como que a gente vive isso então para finalizar? Tenha a Cristo como único mediador. Tenha a Cristo como único mediador. Sem penduricalhos, sem objetos sagrados, sem superstições, sem idolatrias, sem horóscopo. Eu lembro que uma vez, vou confessar um pecado para vocês, uma vez eu já crente, vou ver esse negócio de horóscopo aqui, para ver o que diz, né? E nem sei de onde vem isso, mas eu achei lá. Antigamente tinha umas revistinhas que você fazia até a palavra cruzada, vinha horóscopo. Quem é desse tempo aqui? Estou brincando, levanta a mão. Você vai entregar a idade, né? E aí eu fui numa daquelas revistinhas lá para ver.
Olha só o que dizia. Aí eu vi minha data de nascimento e vi lá o que seria, né, o signo correspondente seria isso daí. Aí depois de fazer aquela matemática complexa, eu achei lá o negocinho. Aí o negócio do dia, a adivinhação do dia era assim: você que é desse signo, você vai ter uma porta aberta na sua vida. É uma grande chance. Aí eu já comecei a me animar. Porra, porta aberta, grande chance. Aí o final dizia assim, mas tome cuidado, porque a porta pode se fechar e tal. Eu falei, pô, peraí, meu irmão, ou a porta aberta ou a porta fechada. Que previsão é essa, cara? Tá igual quando a gente olha aqui a previsão do tempo, e aí a previsão do tempo diz assim, céu parcialmente nublado com possibilidade de chuva. O que é isso? Pô, parcialmente nublado, todo o céu está assim, e possibilidade de chuva, grande coisa. É o que a gente faz? A gente sai com casaco, sem casaco, guarda-chuva. Não adianta de nada, meus irmãos. Eu sei, cara, por incrível que pareça, que tem gente que ainda acessa essas coisas. Acender vela, se sacrificar. O sacrifício de Cristo foi de uma vez por todas. E acabou. Agora o que está sendo proposto para a gente é uma vida maravilhosa, irmãos. Uma vida maravilhosa diante de Deus, de deleite. Não existe também uma oração mais poderosa. Então, poxa, se o pastor orar, se o pastor Henrique orar, poxa, seria tão legal se o pastor Henrique fosse lá na minha casa e fizesse uma oração, né? Não seria legal? Cara, qual é a diferença para Deus? Eu também gosto do pastor Henrique, tudo bem, irmão? Tem gente que quer marcar para conversar, tem 6 pastores aqui para conversar. Aí bota a condição lá, eu quero conversar com o pastor Henrique. Poxa, não é questão de ciúme, também um pouco, beleza. Vou confessar que é um pouco. Aí Luciane fala, poxa, talvez não dê. Aí, bota qualquer um, aí bota Clóvis. Tá bom, bota qualquer um aí. Qual é a diferença, gente, da oração do pastor Henrique, da sua? E da sua? Qual é a diferença? Jesus comprou a gente para isso, para que nós fôssemos geração eleita, santa, sacerdócio real. Você é sacerdócio real. Nós cremos no sacerdócio universal. Aqui e agora, Jesus comprou isso para a gente. Não tem sacerdote mais bonito do que você para orar e para as coisas acontecerem, meu irmão, para você ter essa comunhão com Jesus Cristo. Amém? Última aplicação. Rejeite as blasfêmias que negam e distorcem essa verdade. Rejeite esse negócio. Então, olha, qualquer proposta que seja diferente de Jesus Cristo como único mediador, qualquer proposta diferente dessa é blasfêmia, é mentira de Satanás, e você deve rejeitar. E como que você faz isso? Hoje, você que já está dentro, não dando ouvidos. Você que veio de fora, abrindo mão, então, dessas coisas que são enganação e pecado diante de Deus. Agora, a gente não segue, a gente não ouve, e Paulo ainda vai usar a expressão de que a gente não come junto. Por que parece, né, que é mal, Paulo é mal, né? Por que ele fala que não é nem para a gente sentar na mesma mesa, para comer junto com as pessoas, não é quem vem de fora, as pessoas que estão dentro e negam a fé. Por que a gente não come com essas pessoas? Porque é um símbolo de que no céu a gente não vai comer com eles, e eles precisam entender isso. Porque do lado dessas pessoas a gente lembra que elas estão sendo condenadas, e dá náusea para a gente não consegue comer, nosso estômago embrulha, é isso, esse é o recado que você tem que dar. Então você está fazendo bem. Imagine alguém caminhando para o precipício, e você deu um tapinha nas costas e fala assim, não, tudo certo, cada um com a sua verdade, está tranquilo. O cara está indo para o precipício, meu irmão, então você tem que gritar no ouvido dele, sai daí, muda, dá um passo para trás, é assim. Eu não sigo na mídia social ninguém satanista, bruxo, padre,
cara, nada de nenhum sacerdote, nada disso, porque eu não quero nada disso, eu quero somente a Cristo, amém? Irmão, essa palavra não é contra você que veio de fora, está aqui pela primeira vez, pisando aqui pela primeira vez, foi católico, umbandista, foi do candomblé, foi do que for a vida toda. Cara, essa palavra não é contra você, eu fui também, eu fui a rezadeira, eu fiz todo tipo de coisa que era contra Deus. Essa palavra é boa para você, é um convite, está te chamando para você se arrepender, se converter, entregar sua vida a Cristo e não depender de mais nada disso. Essa palavra para os de fora é um convite maravilhoso, é boa notícia. Para os de dentro é um alerta. Cuidado, nosso coração é enganoso, Timóteo poderia se corromper, por que eu e você não podemos? Então, tomemos cuidado, guardemos a fé, façamos as nossas orações de acordo com os critérios de Deus, nos termos de Deus, pela vontade de Deus. Por fim, para aqueles que saíram do nosso meio, essa palavra é uma palavra de condenação, infelizmente. Estão entregues a Satanás. Esse é o ensino apostólico, essa é a verdade que precisa ser pregada. Que seja assim na nossa vida. Amém. Senhor, muito obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra, muito obrigado por esses irmãos que ouviram aqui atentamente essa palavra tão confrontadora, dura, difícil. Senhor, a Tua verdade é maravilhosa, ela fere o nosso coração e cura o nosso coração ao mesmo tempo. Senhor, em nome de Jesus, nos ajude a orar, a viver, a entender a vida nos seus termos, a ter a Ti somente como Deus e o Teu Filho Jesus como único mediador. Senhor, ao mesmo tempo nós Te glorificamos, Senhor, pois encontramos essa verdade, que na verdade nós fomos encontrados. Senhor, obrigado por um dia ter encontrado gente como nós, que era cega, perdida, que fazia todo tipo de magia, todo tipo de maldade, que falava com os mortos, que estava totalmente escravizada pelo pecado. Muito obrigado, Senhor, por ter chamado gente como nós agora para servir como sacerdotes santos, sacerdotes universais, pessoas que podem falar diretamente contigo. Muito obrigado, Senhor. Nós Te glorificamos pelo sacrifício único do Teu Filho, que comprou a nossa vida, a nossa história, o nosso coração e mudou todas as coisas. Senhor, que nós possamos crescer nesse caminho, no pleno conhecimento da Tua verdade, até a volta do Teu Filho. Que seja assim, em nome de Jesus. Amém.